No tutorial de costura de hoje, nós vamos costurar a bolsa fácil com vivo. Esse formato de bolsa aqui é super básico, super fácil de fazer, porém o diferencial dessa peça é o vivo que eu apliquei em lugares bem diferentes, inclusive na alça. Vocês vão ver esse detalhe aqui de colocar o vivo na alça com detalhes durante esse tutorial. Apesar do formato e da confecção basiquinha, a gente aplicou o vivo, que já dá toda uma autenticidade para essa peça, e você também pode escolher uma infinidade de materiais diferentes para transformar essa peça basiquinha numa bolsa muito chique. Se você não tem familiaridade com o vivo, não precisa se preocupar. Pode confeccionar essa peça sem o vivo, é só você pular as partes do tutorial onde eu explico sobre o vivo e fazer a peça normalmente. Se você não me conhece, eu sou Tati Talhares, seja muito bem-vindo ao meu canal de tutoriais de costura. E aí, vamos confeccionar essa bolsa aqui, basiquinha, fácil, que de basiquinha realmente não tem nada? Então, vamos lá! Para fazer a nossa bolsa fácil com vivo, sem viés no forro, nós vamos precisar do seguinte plano de corte. Eu tenho aqui 2 vezes no meu tecido principal e 2 vezes num tecidinho de forro nas medidas de 22 por 25 centímetros. O meu tecido principal, eu optei por usar um jeans, e esse tecido ele já é mais durinho do que o tricoline, então eu optei por não usar estruturação aqui nesse meu tecido principal. Não tem manta, não tem entretela. Mas se você for fazer com um tecido mais molinho, mais maleável, aí eu aconselho fazer uma estruturação com uma manta ou com uma entretela. E aí você vai escolher o que você prefere fazer. Como essa peça vai ser com vivo, o vivo ele já dá uma boa estrutura para manter o formato da nossa peça. Então não precisa exagerar na manta ou na entretela que você colocar no seu tecido, tá? Basta você colocar o que você está acostumada a fazer com bolsas, tá bom? Aqui no meu tecido principal, olha só, vou colocar ele assim para ficar mais fácil para visualizar. Eu arredondei aqui embaixo no tecido principal e no tecido de forro. Para fazer esse arredondado, eu usei essa tampinha aqui em casa e ela tem 11 centímetros e meio de diâmetro, se você quiser fazer o arredondado idêntico ao meu, tá? Mas não precisa ser idêntico, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos que isso, não vai dar muita diferença no final, porque quando a gente terminar de costurar o fundo da bolsa, a gente vai cortar o excesso. Então não precisa encaixar perfeitamente, a gente consegue adaptar essa peça, tá? Para fazer o fundo da nossa bolsa fácil, eu tenho aqui uma vez no tecido principal, eu vou abrir aqui, não vai caber, tá? Na tela, mas não tem problema. E uma vez num tecidinho de forro, meu tecido principal também não tem estrutura nenhuma, eu tô usando jeans puro, tá? Nas medidas de 70 por 16 centímetros, os dois, o tecido principal e o tecido de forro, ó, 70 por 16. Se você for fazer aqui embaixo um arredondado bem pequenininho, aí eu aconselho você cortar isso aqui com 75, tá? Porque daí você vai acabar utilizando mais tecido para fazer o fundo dessa peça. Mas se o seu arredondado for parecido com o meu, pode cortar com 70 centímetros, tá? E para fazer as alças, você pode utilizar a alça pronta, tá? Mas eu quero fazer uma gracinha aqui na minha alça, eu vou colocar vivo na alça também. E aí eu quero mostrar para vocês como vai ficar bem interessante. E aí eu cortei 4 vezes no meu tecido principal de 35 por 5 centímetros. E aqui, ó, eu levei no ferro de passar e eu dobrei os meus 5 centímetros para ficar com 2,5, tá? Dobrei assim como se fosse um viés, encontrando aqui as duas extremidades no meio, e ficou desse jeitinho. E eu vou fazer uma alça bem diferente, se vocês quiserem fazer igual a minha, é só seguir os próximos passos do tutorial. Mas você pode utilizar uma alça pronta também, 35 centímetros de alça. Demais ferramentas e materiais que a gente vai utilizar
neste tutorial da bolsa fácil com vivo sem viés no forro. Eu tenho aqui 4 pedacinhos de vivo plástico que eu vou utilizar para fazer o detalhe da minha alça. Essa parte é opcional, se você estiver utilizando alça comum, ou se você quiser fazer a sua alça, mas não quer colocar vivo, você pode pular essa parte, tá? 4 pedacinhos de 35 centímetros aqui, o mesmo tamanho que eu cortei as minhas alças. E aí eu tenho mais 2 pedaços de vivo plástico aqui para fazer o corpo da nossa peça. Cada um desses pedaços mede 70 centímetros, que é o mesmo tamanho do fundo da nossa bolsa. Se você aumentar o tamanho do fundo da bolsa, por causa do arredondado, aí você vai aumentar na mesma proporção, mesmo tamanho, aqui esses 2 pedaços de vivo, tá? Você não é obrigado ou obrigada a usar o vivo plástico, tá? Você pode utilizar o vivo feito em casa. Tem tutorial aqui no canal onde eu ensino como fazer o vivo de tecido, tá? Vou deixar aqui em cima nos cards e na descrição do vídeo também, que exige menos da sua máquina doméstica se ela for mais delicada, tá bom? Agora, se você achar que a sua máquina aguenta, você pode utilizar o vivo plástico, que é o que eu vou fazer hoje. Também tenho aqui um parzinho de botão de ímã com acabamento em rebite, também pode ser o botãozinho Ritas, tá? Da sua preferência. Eu vou usar esse daqui porque eu acho que a cor vai ficar bem bonita com o jeans. E nós vamos utilizar, além do pé calcador comum da máquina, 3 pés calcadores, tá? Eu vou utilizar aqui o pé calcador de vivo para fazer a costura estrutural do vivo. Vou usar esse pezinho calcador aqui de zíper central para fazer a costura de segurança do vivo, que eu acho que ele é ótimo para fazer isso. E eu vou utilizar esse pezinho calcador aqui de zíper lateral para fazer o detalhe da minha alça. E aí, se você for utilizar a alça comum, você não precisa desse pé calcador aqui, que ele só vai ser utilizado nesse momento. Vamos começar aqui a fazer as nossas alças. A primeira coisa que eu vou fazer, depois, obviamente, de dobrar aqui os meus tecidos, os 4 tecidinhos, dessa forma aqui, vai ser pegar os meus viés de 35 centímetros, que são do mesmo tamanho das minhas alças, e eu vou encaixar, fazer um sanduíche, olha só. Vou pegar, vou mostrar assim, vamos ver se vai focar a câmera. Vou colocar assim, olha só, deixando só a beiradinha do meu viés aparecendo, do meu viés não, desculpa, do meu vivo. E aí eu vou pegar uma outra parte e vou colocar atrás. E vai formar esse sanduíche aqui, ó. E aí agora você tem 2 opções. Ou você vem aqui, coloca um clips e faz isso na peça toda, dos 2 lados, que a gente vai colocar outro aqui desse outro lado, ó. Outro sanduichinho assim. E coloca o clips também, tá? Ou a gente vai usar o auxílio da cola de contato. Também pode ser fita dupla face, tá? Eu não tenho fita dupla face aqui no momento. Então, eu vou usar a cola de contato, porque eu acho que fica, gente, muito mais fácil para fazer esta alça aqui, tá? Mas se você não tem cola de contato, dá para fazer com os clips também, tá? Antigamente eu costumava fazer só com clips. Eu aprendi a fazer só com clips. Agora, para ganhar tempo, eu uso a cola de contato. Como é que a gente usa a cola? Primeiro você vai num lugar arejado aí na sua casa, no quintal, abre a janela. E aí você vai passar cola de contato aqui, olha só, na parte retinha, tá? Do seu vivo, não meleca aqui essa parte, que ela vai ficar visível. Meleca essa parte retinha aqui dos 2 lados, não precisa ser ela inteira, pode ser uma melecadinha aqui, outra aqui, outra aqui. Vai fazendo com umas distâncias assim, mais ou menos de uns 3 dedos entre uma melecadinha e outra, nos 4 pedacinhos de vivo. Deixa secar um pouquinho, aí você vai ver o tempo do fabricante, né, da marca que você tá usando, e depois a gente vai fixar aqui nessas alças. Eu vou passar a minha cola e eu já mostro os próximos passos para vocês. Já tô aqui com a minha cola de contato. Esse primeiro pedacinho aqui já está mais sequinho, já dá para utilizar. Vou segurar aqui, olha só, no canudinho do meu vivo, para eu não melecar minha mão. E aí eu vou pegar o primeiro pedacinho de tecido,
Vou vir aqui, já vou encostar, olha só, ele já meio que fixou, ó. Só encostei, tá vendo? Ele já meio que fixou. E aí, eu vou pegar o outro pedaço do tecido e vou fazer o sanduíche. E vou vir fazendo isso na extensão toda do meu vivo, na frente e atrás, ó. Vou olhando, tá pegando aí na câmera? Vou olhando na frente e atrás. Dei uma melecadinha aqui, não tem importância. Venho fixando, ó, na frente e atrás. Se a gente não espera o tempo completo de secagem, faz uma meleca isso aqui, tá? Então, espera o tempo bem certinho, para você não fazer uma meleca danada com essa cola. E aí, eu vou fazendo isso, ó, até embaixo dos dois lados. Vou colando e vou fixando. E eu vou fazer isso dos dois lados, aqui e aqui. E a mesma coisa com esses outros dois pedaços aqui e com os outros dois pedaços de vivo também. Vou colando dessa forma aqui, vou fixando as minhas peças para formar a minha alça diferente. Tô aqui com o meu vivo colado dos dois lados da minha alça, nas duas alças. Agora, eu vou lá para a máquina de costura, vou escolher uma cor de linha bem bonita. Eu vou utilizar a mesma linha que eu usei aqui, olha, para costurar a minha etiqueta. Eu usei uma linha de pesponto vermelha para combinar com esse vivo e com o tecido do meu forro. Se você quiser saber como usar a linha de pesponto na máquina doméstica, tem vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui em cima e vou deixar também na descrição o link para vocês assistirem esse vídeo, tá bem bacana, cheio de dicas. E eu vou utilizar essa linha de pesponto para fazer a minha alça. Vou colocar o meu pé calcador de zíper lateral, que esse é o único momento que eu vou utilizar esse pé calcador. E vou fazer uma costurinha bem aqui, bem pertinho da dobrinha do meu jeans aqui, do meu tecido. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, nas duas alças da minha bolsa. Tá aqui a minha alça finalizada, fiz as duas alças, tá? Aqui na frente, do lado que vai ser o lado direito da minha alça, eu fiz com a linha de pesponto. E aqui atrás tá um pouquinho mais sutil, porque é a linha comum, tá? A minha máquina, ela não é industrial, então eu uso linha comum na bobina, tá? A gente sempre precisa usar uma linha que arrebenta mais facilmente na bobina, tá? Quando a máquina não é industrial. E agora, com as minhas alças prontas, eu vou reservar essas alças aqui e vou começar a fazer o vivo no corpo da minha bolsa. Para aplicar o vivo aqui no meu tecido principal, eu vou pegar os dois espelhos da minha bolsa, a frente e as costas, e vou fazer uma marcação aqui. A partir da parte de cima, dessa parte reta, onde não tem o arredondado, eu vou descer 3 centímetros e fazer uma marcação aqui nos 4 cantinhos da minha bolsa. Depois de fazer as marcações de 3 centímetros, eu vou começar a costura de segurança do meu vivo. Eu vou pegar uma das partes do meu vivo. Nesse momento, lá na máquina de costura, eu vou colocar o pé calcador de zíper central para a gente fazer a costura de segurança desse vivo. Bem aqui na beiradinha, a gente ainda não quer uma costura aqui em cima, tá? Porque senão é perigoso essa costura de segurança aparecer depois que a peça tá finalizada. Então, eu quero uma costura bem mais aqui embaixo. Por isso que eu vou usar o pé calcador de zíper central. Vou colocar aqui, olha só, a pontinha do meu vivo, pareando com a pontinha de cima aqui, com a extremidade de cima do meu tecido. Vou colocar aqui também essa parte fininha, alinhada com a lateral do meu tecido. Mas eu vou começar a minha costura bem em cima da marcação dos 3 centímetros. Eu não vou começar a minha costura a partir daqui de cima. Vou começar ela a partir daqui, tá? E aí, eu venho costurando o meu vivo. Quando chegar aqui na curva, não faça piques, tá?
vem costurando assim, porque se a gente faz pique no vivo, a gente tira o poder de estruturação dele, ele fica mais maleável, tá? Então, esse arredondado que a gente fez aqui dá pra costurar sem pique, tá? E aí eu vou vir até aqui do outro lado e também vou parar a minha costura bem aqui, onde está a marca dos 3 centímetros, tá? Faz um retrocessinho aqui, um arremate no começo e no final. E eu vou repetir os mesmos passos no outro espelho com o outro pedaço de vivo de 70 centímetros. Os de 35 a gente já usou na alça. Costura de segurança do vivo aqui no tecido. Olha só, quando a gente não faz pique, o vivo ele já vai tomando a forma da peça sozinho, olha só. Já vai ficando bem bonitinho aqui embaixo, já vai tomando a forma. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó, sobrou um pouquinho aqui, a gente corta esse excesso, mesma coisa aqui do outro lado. E aí, nós vamos fazer um detalhezinho aqui pra gente conseguir embutir esse vivo pra dentro, porque ele não vai vir até em cima, a gente vai fazer um acabamento aqui nesse vivo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar bem aqui, onde começou a minha costura, vou dobrar o tecido pra trás, ó, bem aqui na minha marcação de giz. Dobrei o tecido pra trás, eu vou pegar a tesoura e vou fazer um pique assim e assim, olha só. Vou fazer um piquezinho desse jeito. E aí, depois que eu fiz esse pique, eu vou voltar o tecido pra cá. Vou dobrar esse meu vivo pra fora, porque eu fiz esse piquezinho e agora ele vai dobrar bem mais fácil. E vou vir aqui e vou passar um retrocesso de segurança para eu manter esse vivo assim, virado pra fora desse jeito. E eu vou fazer a mesma coisa aqui e a mesma coisa nas duas outras pontinhas das costas da minha bolsa. Olha só como é que ficou a dobrinha para fora, ó. Passei aqui costurinha de segurança para manter essa dobra para fora. Isso aqui vai ficar bem mais bonitinho, tá? Não se preocupa que isso aqui é só uma costura de segurança. Agora, nós vamos fazer o seguinte, eu vou marcar o centro aqui em cima, no meu espelho da frente e no meu espelho de trás, que nós vamos fazer costura de segurança nas alças agora nesse momento. Então, eu vou pegar aqui e vou encontrar o centro da minha peça. Eu acho mais fácil medir, porque agora a gente tá com o vivo, então fica um pouco difícil de dobrar. Eu sei que eu tenho 22 aqui em cima, então eu vou fazer uma marcação no 11. E a partir do 11, eu vou medir 14 centralizado, tá? Isso quer dizer que eu vou colocar minha régua aqui no 7. E aí, eu vou marcar, olha só, o 0 aqui e o 14 aqui. E é bem aqui que eu vou colocar as minhas alças. Eu vou pegar as minhas alças. A gente sabe que as alças, elas têm uma frente, que é onde está a linha de pesponto, e as costas, onde está a linha comum. Se você fez tudo com linha comum, não precisa se preocupar nesse momento. Mas se você tem uma frente e costas, você vai se preocupar agora nesse momento de fazer o seguinte, olha só. A gente vai virar o lado direito da alça para baixo. Nós vamos colocar a alça desse jeito, tá? E aí, eu vou passar uma costura de segurança, olha só, minhas marcações estão aqui, tá? De 14 centímetros. Eu vou colocar a minha alça direito para baixo, pro lado de dentro da minha marcação. Então, eu vou colocar aqui bem alinhada com a minha marcação e passar uma costura de segurança aqui. Pode passar bastante retrocesso nessa alça. E eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado, direito para baixo. Vou alinhar aqui do lado de dentro da minha marcação e passar costura de segurança. E eu vou fazer a mesma coisa com a outra alça nas costas da minha bolsa.
Finalizei a costura de segurança das alças aqui nos meus 2 espelhos. Agora, a gente vai começar a costurar o fundo dessa minha peça. Eu vou pegar uma parte primeiro, vou começar aqui pela frente da minha bolsa. E eu vou pegar o fundo aqui, o fole do tecido principal. Por enquanto, eu não vou trabalhar com o forro ainda. Eu vou encontrar o centro desse meu fole aqui. Vou fazer uma marcação de centro aqui e aqui, tá? E vou fazer uma marcação de centro aqui embaixo. Vou encontrar onde é o centro da minha peça e vou marcar aqui. E aí, eu vou trocar o pé calcador lá da minha máquina. Nesse momento, vou colocar o pé calcador de vivo. Vou posicionar o meu tecido aqui direito do tecido principal com direito do tecido principal. Marcação de centro com marcação de centro. Vou alinhar bem certinho. E aí, eu vou começar a costurar o meu vivo aqui em cima, tá? Se você preferir, vira o espelho para cima, porque daí fica mais fácil para costurar, tá? Se você tiver um pouquinho mais de prática, não precisa começar do centro. Geralmente, a gente começa do centro e vem para cá, e depois do centro e vem para cá. Se você tiver mais experiência, você pode começar direto daqui. Mas eu prefiro fazer assim para a peça não ficar repuxada, tá? E aí, eu vou começar a minha costura daqui. Não precisa fazer pique, dá pra fazer sem pique essa costura, tá, gente? Vem só ajeitando aqui o tecido e alinhando bem certinho. E aí, a gente vai costurar a volta toda aqui desse tecido. A gente vai ficar com uma peça assim, olha só. Desse jeitinho aqui. Lá na máquina de costura, vocês vão entender. E aí, depois de fazer esse lado, a gente vai virar e vai costurar, vai estar assim, ó. A gente vai costurar as costas aqui em cima do outro lado do fundo da nossa bolsa. Finalizei aqui a costura, olha só, da lateral todinha da nossa bolsa. E vai sobrar, gente, um pedacinho aqui na lateral, tá? Vai sobrar aqui uma pontinha, do mesmo jeito que sobrou vivo, também sobrou tecido. E aí, o que que a gente faz agora? Eu vou vir aqui, olha só, vou juntar bem certinho, costura com costura, ó, colocar aqui bem alinhado. Desse lado aqui também, ó, costurinha com costurinha, bem alinhado, bem certinho. E aí, eu vou pegar essa sobra aqui, vou cortar bem retinho, tá? Primeiro risca e depois a gente vem aqui e corta esse excesso para ficar tudo do mesmo tamanho. E aí, vocês podem cortar também esse restinho aqui de vivo, porque a gente já fez, olha só como vai ficar o acabamento aqui na lateral. Depois limpa esse giz aqui também, tá? Olha só como é que ficou o acabamento do nosso vivo. Ele entra para dentro da costura e fica lá escondidinho, tá? Então, a gente pode cortar agora esse excesso aqui. Só toma cuidado para não deixar uma pontinha, tá? Muito afiadinha, ó. A gente corta assim, e aí depois essa pontinha afiadinha, a gente tira ela também, porque senão pode furar o forro, tá? E eu vou fazer isso nos 4 cantinhos. E depois eu vou fazer os mesmos passos que a gente fez aqui no tecido principal. A gente vai fazer no forro, lógico que aqui não vai ter vivo, mas eu vou pegar aqui um dos meus espelhos, vou marcar o centro também aqui no fundo do meu forro, e aí eu vou vir aqui e vou colocar
centro com centro, alinhado bem certinho. Vou vir costurando aqui e aqui. E depois eu vou vir com o outro espelho e vou costurar também do outro lado, a volta toda. Para eu ficar com outra peça igualzinha a essa daqui, só que com o forro. Ah, gente, um detalhe muito importante, aqui no forro, quando você estiver costurando, olha só, vamos usar aqui o primeiro espelho de exemplo. Quando você estiver costurando o fundo aqui, deixa uma abertura aqui na lateral, pode ser qualquer uma das 4 laterais, pra gente desvirar essa peça depois de pronta. Deixa mais ou menos assim a largura da sua mão, sem costurar, pra gente poder desvirar a peça depois de pronta. Tô aqui com o meu forro costurado, o avesso para fora, deixei uma abertura aqui em uma das laterais pra gente desvirar a peça. Já cortei o excesso que sobrou aqui na lateral e eu vou agora refilar aqui essas curvinhas para ficar com as curvinhas bem bonitinhas quando a gente desvirar essa peça com a tesoura de picote. Se você não tiver tesoura de picote, você vem aqui com a tesoura comum e dá uns piquezinhos assim, com muito cuidado para não pegar a linha da costura. Eu vou refilar aqui com a tesoura de picote os 4 cantinhos curvos do meu forro. Agora a gente vai finalizar a nossa peça. Eu já coloquei aqui o lado do tecido principal, o lado direito para fora, já desvirei a minha peça. A gente começa a ver aqui a nossa peça tomando forma. Olha só, tá ficando bem linda. E agora nós vamos fazer o seguinte: com o direito do meu tecido principal para fora e com o direito do meu forro para dentro, eu vou colocar essa peça dentro dessa daqui. As duas são exatamente do mesmo tamanho, então é só eu vir aqui, ó, eu vou dobrar desse jeitinho o fundo do meu tecido principal e vou vestir no meu forro desse jeito assim. E agora eu tenho uma peça dentro da outra. E eu vou clipar a volta toda dessa minha bolsa aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, olha só, costura da lateral com costura da lateral, venho aqui, abro a costura do tecido principal, abro a costura do forro, alinho bem certinho, costura com costura, tá? Encosto uma na outra, bem certinho, coloco um clips. Vou fazer isso com as 4 costuras. E depois que eu clipar as 4 costuras, eu vou clipar toda a volta da minha peça. Vou lá na máquina de costura, pé calcador comum, vou passar uma costura na volta toda, fechando essa minha bolsa com a distância de 1 centímetro aqui. Eu não vou utilizar um pé de máquina, eu vou utilizar um pouquinho mais, 1 centímetro. E quando você passar aqui por cima da alça, dá uns retrocessos aqui em cima, evita dar retrocesso em cima do vivo, tá? Dá o retrocesso só aqui na parte do tecido, pra gente fortalecer bastante essa alça. Agora, com a volta toda costurada, a gente vai desvirar essa peça pela abertura do forro. Coloquei aqui já o meu forro para dentro, mas a minha bolsa ainda não está organizada aqui em cima. O que que a gente precisa fazer agora neste momento? Eu vou vir aqui, olha só, vou começar aqui pela lateral, que eu acho que vai ser mais fácil. Vou vir aqui e vou organizando
as dobrinhas dessa minha costura, desse jeitinho, e vou colocando alguns clips para segurar ela no lugar. A gente acabou de fazer essa costura, então ela ainda não está assentada. Ela vai precisar de ajuda dos clips para ficar no lugar. E aí eu vou fazer isso na volta toda da peça, olha só, vou clipar desse jeitinho aqui para manter minha costurinha bem retinha. E aí eu vou voltar lá na máquina de costura e vou passar um pesponto na volta toda. Esse pesponto pode ser de um pé de máquina, tá? Pode ser um pouquinho mais para baixo aqui. E se você quiser, você pode utilizar a mesma linha que você usou aqui na alça para fazer esse pesponto da volta toda da bolsa. Vai ficar um acabamento bem bonito combinando. Terminei de passar aqui o pesponto na volta toda da minha bolsa, aproveitei e fechei também aqui a abertura do meu forro. Eu vim aqui, coloquei as dobrinhas para dentro e passei uma costurinha bem rente à beiradinha, com uma linha vermelha para ficar bem perceptível. E agora a gente vai colocar os botõezinhos, esses botõezinhos são opcionais, mas eu gosto de colocar, eu acho que dá um charme. E aí a gente vai fazer o seguinte... Eu vou vir aqui, de uma costura até a outra, eu vou achar o centro da minha peça, vou descer 2,5 centímetros e vou aplicar aqui desse lado a calota e do lado de dentro a parte macho do meu botão, que é essa que tem o pininho, tá? Isso aqui na parte da frente da minha bolsa. E aqui atrás eu vou aplicar a parte fêmea do meu botão e na parte de trás, nas costas, o meu acabamentozinho de rebite. Eu vou lá no balancinho aplicar meu botão e eu já volto. E tá aqui finalizado o botãozinho da nossa bolsa. E olha como ela ficou linda, eu achei que essas cores combinaram muito, o vermelho e o azul. Ficou linda, né, gente? E essa alça também, achei um charme essa alça.